Saúdo todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse aqui é o nosso blog. Vídeos para tirar suas dúvidas. Você que tem assistido aos nossos vídeos, eu agradeço. E você pode estar mandando as suas perguntas. Política e igreja. Tem combinação? Política e povo de Deus. Tem combinação? Se combina uma coisa dessa? Então, a gente hoje aqui vai tentar levar ao máximo você ao encontro da palavra de Deus sobre essa pergunta: política e igreja. Época de eleição, e muitos servos de Deus abandonam a servir a Deus, e o que acontece? Estão servindo o homem. Por isso que tem na palavra de Deus que fala: serviram mais a criatura do que o Criador. Hoje você vê aí pessoas à torta direita falando de político, falando disso, falando daquilo. Todo ano tem. E a palavra de Deus, ela se renova. Política e igreja. Você tem servido ao Senhor ou você tem servido o homem? Você tem buscado a servir unicamente o Deus vivo ou você tem servido o homem? Então, eu pergunto a vocês: política e igreja, que combinação há nisso? Onde aí, a ovelha, ela vem para a casa de Deus, ela vem buscar o Senhor, ela vem estar junto de Deus, e ela ali é o que? Explorada de toda maneira. Será que isso agrada a Deus? Vamos ler aí em João, Hoje, gente, hoje se vê as pessoas na igreja como se fosse um boi, Já não é mais uma ovelha, é um boi. O boi, você leva o boi, você mata o boi, você usa o couro, você, quando está vivo, tira leite, você tira a carne, você vai cortando ali, cortando, até não sobrar nem um pedaço. O porco também. O que sobra ainda põe na feijoada. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo vistas apenas com interesses. Já não é mais almas que se ganham. Tem que se ganhar votos para o reino do homem. O homem está necessitado de poder. E o povo de Deus tem financiado isso. Não tem se revoltado, a falar assim não para o mundo, mas trazido o mundo para dentro das igrejas. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós somos ovelhas. Nós temos almas que tem que ser salvas. Não o nosso voto. Não o nosso dinheiro. Tem que dar dízimo? Tem. Oferta? Tem. O exagero? Não. Porque isso desagrada a Deus. É abominação. Há dos pastores que se apacentam a si mesmos, que ficam de olho aí na gordura da ovelha, na lã da ovelha. Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas não, hoje só se vê isso na ovelha. Olha um votinho aqui, vende um livrinho ali, vende uma pizza aqui, vende um salgado ali. Então hoje, gente, vamos abrir os olhos, que Deus vê tudo, que Deus vê todas as coisas, porque não é possível que você creia que Deus vê todas as coisas e você ficar agindo dessa maneira. Vamos lá. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha só o que Jesus fala: se o meu reino fosse desse mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue. Hoje se peleja por um voto. Eu vi como se fosse um panfleto aí, uma foto postada na internet,
está dizendo assim, ó. Não vote no Serra, senão tá russo, mano. Ô, mano. Tá russo, mano. Então você vê que o povo de Deus tem servido ao homem. Tem buscado servir o homem. Estão servindo a criatura do que servir a Deus. Estão buscando aquilo que é mortal, aquilo que morre, em vez de agradar o Senhor Jesus. Então Jesus já deixou claro aqui, olha, se meus servos pelejariam por mim, então não é mais daqui. Ou seja, mesmo Jesus ele ter vindo aqui com a missão de salvar, a intenção de Deus era ver o povo lutando por Jesus. Mas ele diz aqui, ó, pode ver, ó, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você vê bem o seguinte, que a gente tem deixado de servir a Deus. As pessoas têm deixado de servir a Deus. Tem que ver bem que as pessoas têm deixado de servir a Deus para servir o homem. Estão acabando com a igreja de Jesus. Estão acabando com os servos de Jesus. Por causa do que? Do homem. E aí, você vai receber a sua parcela de culpa. Porque não pensa você que o seu pastor, o seu bispo, o seu padre, ele vai explorar você e você vai continuar sendo explorado sabendo que isso é errado. Você vai ter a mesma condenação. Ele vai ter uma pior, um castigo pior, mas você também. Você sabe que é errado servir a criatura. Então por que você serve? Por que você serve a criatura se você tem que servir a Deus? A Jesus Cristo que morreu por você. Não foi o político que morreu por você. Não foi o político que vai estar lá se enriquecendo, que está lá naquele meio podre. Porque Deus não quer que a gente se misture com meios podres. Então você tem contribuído para que as pessoas tenham se contaminado. Você tem que se afastar desse caminho. Você que quer a sua salvação, se você quer a sua salvação, se você quer, tem que se afastar disso. Tem que sair fora, porque só o povo escolhido que vai herdar e que vai entrar. Não é qualquer um não que se mistura. Não é qualquer um que serve a criatura que vai subir. Deus vai deixar você aí. Tem arrebatamento, você vai ficar. Fica aí falando de política. Fica aí servindo o homem. Ou será que a sua fé é cega? Você adora um homem como adora a imagem? Então temos que pensar aonde se baseia nossas atitudes. Se é em Deus ou é no homem? Não podemos ser cachorro a qual a pessoa fala, rola, Rex. E a gente rola. Pega, Rex. E a gente pega. A gente tem que ver na palavra de Deus se pode ou não fazer as coisas. Então vamos buscar Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Olha, é certo eu envolver a política dentro da igreja, misturar. A Bíblia fala para não misturar os vinhos. Deus só vai buscar uma igreja que é santa e é separada. Se você está se envolvendo em coisa que não é de Deus, você vai ficar, meu amigo. Não pense que naquele dia do julgamento, não pense que no arrebatamento Deus vai abrir exceção para você, não. Deus não abre exceção para ninguém. Depois do que fizeram com o filho dele, ele não abre mais exceção para ninguém. Então para pensar quem você tem servido. A Deus ou o homem? Será que a situação que você está, você não tem sido usado por Deus? Você não está sendo abençoado por Deus? Você está aí parado, prostrado, como cauda e não cabeça, porque você tem servido o homem? E se você serve o homem, você não serve para servir a Deus. Você não serve para servir ao Senhor Jesus. Colossenses 2, versículo 4. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas
persuasivas. Você tem temor a Deus? Vai dar panfleto. Você não tem temor a Deus? Vote. Para pensar. Quem é que você tem servido? Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então você vê bem, minha amiga, aqui a palavra de Deus, ó, Colossenses 2, versículo 4 e Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, que não é segundo Cristo. E tem mais aqui, ó, aos Colossenses 3, presta atenção. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, não tem nada a ver política com igreja. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã. Para pensar. Quem é que você tem servido? Ao homem ou a Deus? Se aqui, ó. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Então eu digo para você uma coisa. Você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo esse vídeo, você que está vendo, você que está aí só de longe ouvindo, você que é da igreja, você que é pastor, você, eu não sei qual que é o seu cargo, mas eu digo para você, se você estiver buscando as coisas que são aqui da terra, se você estiver servindo o homem do que a Deus, servindo mais a criatura do que o Criador, saindo aí, postando aí, vota no Serra, vota não sei no que no Mano, vota no fulano, eu quero ser vereador, você vai ficar. Você está se misturando com o mundo. Buscai as coisas que são do alto. O meu reino não é deste mundo. Eu peço que você venha meditar em nome do Senhor Jesus.